objetivo vai ser fundamentar a necessidade de uso de métodos interativos, analisar numérica para encontrar raízes de funções com o uso dos métodos interativos e discutir o princípio básico que rege os métodos interativos para a resolução de equações. Eric? Fala. Saiu agora, né? Saiu na vista. Introdução. Tá conseguindo ver? Tô vendo. Introdução. Só botar para a segunda. Capitão, toda hora. Os métodos interativos são fundamentais na análise numérica para encontrar raízes de função. Eles contêm uma sequência de passos que, a serem repetidos, aproximam a raiz da função. E a função contínua em intervalo fechado. E, ao princípio, todos os métodos incluem, e os métodos que ela já falou aí, né, que é o método postfix, quando transforma a equação fx0 em fx linha 0 igual a 0, onde f é uma aproximação inicial. O método da falsa posição, ele utiliza a mesma ideia do método da secção, mas calcula a média aritmética ponderada. O método de Newton-Raphson utiliza a derivada da função para encontrar uma nova aproximação. O método da secção é uma técnica que busca de raiz, ele divide o intervalo em subintervalo e converge até encontrar a raiz. O método da secante é similar ao método de Newton, mas requer a derivada da função. E esses métodos aplicados são aplicados em diversas áreas da engenharia, da física, da computação científica para resolver problemas envolvidos que envolvem a busca de raízes de funções. A escolha do método depende da característica da função precisa da função de precisão desejada, a aproximação da raiz. Entretanto, alguns problemas são difíceis de encontrar a solução exata, ou não apresentam a solução exata. Há métodos interativos, e nesse caso, algumas condições devem ser observadas para a convergência dos métodos. Vou pular aqui agora. Aqui também o negócio. Métodos interativos. O que são métodos interativos? Agora, quando eu achei a seta aqui, agora eu vou pular. A execução do ciclo recebe o nome de interação. É a execução de um ciclo. Cada interação utiliza resultados das interações anteriores e efetua determinados testes preliminares. Testes que permitem verificar se foi atingido o resultado próximo, o suficiente resultado esperado. Observamos que métodos interativos para obter zeros de funções fornecem apenas aproximações para a solução exata. Usaremos métodos com iterações que aproximam sempre melhor o zero e determina aproximadamente a solução real. A solução para achar a raiz ou raízes reais requer duas fases. A primeira fase é isolar, que é determinar intervalos que contenham cada um dos intervalos apenas um único valor. A segunda fase é o refinamento. É o critério de parada na utilização de métodos numéricos para precisão pré-definida. A primeira fase é mais explicada aqui, entendeu? No gráfico, a apresentação gráfica de uma função é uma fonte de informação útil
sobre o comportamento da função. Além disso, o gráfico permite compreender o funcionamento dos métodos numéricos para determinar os valores da função. Aqui tem um exemplo do teorema de Bolzano, que a gente vai usar nas interações. A fase 2, que é o refinamento e critério de parada, utilizados em vários métodos numéricos interativos, estratégias de como executar o refinamento, e consiste em uma sequência de funções que são executadas passo a passo, e algumas são repetitivas, em ciclos até alcançar o critério definido. O critério de parada interrompe o refinamento e define qual aproximação queremos chegar à solução. A interação acaba de acordo com o critério utilizado. Aqui tem o erro absoluto, a formulazinha do erro absoluto, o relativo, a formulazinha do erro relativo, e o valor que deseja que a função chegue. Todas elas têm que ser menor que eu, né? Um número. Vou começar agora, né? Começo da secção. Claro. Ô, Eric, tu tá com qual página aí? No meu não tá passando. Método da secção. Você tá na sétima? Na qual? Na oitava. Hum? Oitava. Oitava? Você parou aí, foi? Parei aí. Parei antes. Vamos ver. Método bissecção. Consiste em, a partir de um intervalo A e B, que contém a raiz de x', determinar uma sequência de intervalos AI e AB. I é igual a 0, 1 e assim sucessivamente. Em que A 0 é igual a A e B 0 é igual a B. De modo que a amplitude do intervalo, uma interação, é metade da amplitude do intervalo anterior. E que ele contém a raiz x'. A sequência de intervalos será calculada até que a amplitude do intervalo seja menor que a precisão. Isto é, BK menos AQ maior que... Eric, como é o nome desse negócio? Menor que Euler. Menor que Euler. Pronto, Euler é um número. eu esqueci o nome. Seja fx uma função contínua no intervalo AB e tal que FA e FB seja maior que zero. Aqui nós temos um exemplo de aplicação. Vixe, tá horrível para me enxergar aqui, velho. Não, não precisa não, porque vai estar lá no Scilab do código, lembra? No código Scilab tem logo depois daí. Ah, que ótimo. Então posso passar, né? Aí vai ver o código Scilab, para o Bota para rodar, por favor. Tem como? Aí está o código Scilab, aí ele vai dar as informações que a gente quer, vai o tanto de ciclos que deu, né? Os gráficos, gráfico do método da secção, e ok. Aí agora vai vir 10. Método da falsa posição. Dada uma função contínua no intervalo AB, onde existe uma raiz única, é possível determinar tal raiz a partir das subdivisões sucessivas do intervalo que a contém. Substituindo fx o intervalo AB, e cada interação por uma reta, tomando como aproximação da raiz a interseção da reta como o eixo das abscissas, tomar como aproximação x para o valor de r, que é zero da função, uma média ponderada dos extremos do intervalo AB com pesos FB e FA, respectivamente. Aí até a formulazinha do método da contraposição, o gráfico, e adiante a gente vê o Scilab, né? Um pequeno exemplo do Scilab,
como funciona. Aí a gente dá todos os parâmetros que precisa, né? Depois, quando ele printar o finalzinho, ele vai dar a resposta e a tabela sobre isso. Método de Newton-Raphson. Dada uma função fx contínua no intervalo AB, onde existe uma única raiz, é possível encontrar uma aproximação de tal raiz a partir da interseção da tangente, a curva em que um ponto x0 com o eixo das abscissas é x0 menos x0, atribuído em função da geometria do método e do comportamento da curva da equação nas proximidades da raiz. Por não precisar de um intervalo inicial, considera-se que a curva de um ponto inicial pode ser aproximada com a reta tangente à curva nesse ponto. Logo, a partir de x0, a sequência de raízes é função de interação. Aqui nós temos a fórmula para calcular o método e aqui a tabela. Aqui nós temos o exemplo no Scilab de como calcular. Eric, Oi. Está método mostrando, sequência. está lá. Você está assistindo o lá, né? Você está no gráfico agora, aqui no meu, não sei, no seu. Aí vou pular agora o método da secante. É uma variação do método de Newton, evitando a necessidade de conhecer que é a derivada, ele não precisa da derivada, de FT, e dada a função FT, a ideia é aproximar. Ah, não, aqui no caso ele precisa de conhecer a derivada, né? Newton não precisa, aqui precisa conhecer a derivada. Né? A diferença é que aqui precisa conhecer a derivada analítica da função x. E dada a função x, a ideia é aproximar-se a sua derivada pela razão fundamental. Tem um exemplo aqui em cima da fórmula, né? Da razão fundamental. Para estabelecer a interação do ponto fixo da forma. C, N mais 1 igual a xn menos alfa, xn, f, xn, isso tudo N maior ou igual a 1, onde x elevado a 1 é uma aproximação inicial dada de alfa elevado a n igual a 1 dividido por f x elevado a n, usando a aproximação da derivação com x igual a x elevado a n e x0 igual a x elevado a n mais 1. Aí vamos ter e isso nos motivos vai introduzir a interação da situação. A da força, a real, a pessoa que precisa estar aqui, ele vai dar esse torno. E pede que, para analisarmos a interação, temos duas aproximações iniciais, a saber, maneiras apropriadas de escolher essas aproximações podem ser, a maneira como eles essas aproximações podem ser inseridas pelas definições geométricas favoritas. Aqui tem uma tabelinha, né? Eles são gráficos, slide, e eles podem descartar. Quando o comunidade fala em língua, Posso? Oi? eu pegar pelo menos no meio dele.
Método do ponto secante. Posso, Eric? Ou método do ponto fixo? Hã? Ah, nesta seção, discutimos a abordagem para a solução numérica de equações de uma variável real. Observamos que sempre podemos reescrever uma equação da forma fx igual a zero, problema de encontrar os zeros de uma função em uma equação equivalente na forma gx igual a x. Problema de ponto fixo. Um ponto x igual a x elevado a tal que x, ou que g, x elevado é igual a x elevado, é chamado de ponto fixo, fixo da função. Geometricamente, um ponto fixo de uma função é um ponto de interseção entre a reta com o gráfico da função. Aqui nós temos o exemplo de um gráfico e a tabelinha. Nós temos o exemplo no Scilab. Ponto interativo, amigo, da rede Petri. Eric. Ok. Ah, rede Petri. Daqui ao lado é o modo interativo de todos os métodos. Todos os métodos têm um gráfico só. E vai limpar uma máquina, né? Dá o comando, dá o ponto inicial lá e ela fez quantas vezes precisa para poder dar o resultado final. Do outro lado, ainda está rodando uma máquina do método interativo instalado, todos os métodos. O plot é grande, eu demorei por causa disso. O plot é grande pra caramba. Aí ele me dá a foto de secção, falta posição. Sim, muito obrigado. Aqui é o. Como é o nome, Lorena?